Hoje eu quero trazer um alerta para você. Cuidado, porque os ambientes que você frequenta pode influenciar a sua saúde mental. Por isso é mais do que necessário você avaliar e pensar quais são os ambientes que você está frequentando. Bem, os influenciadores, alguns coaches dizem por aí, né, que nós influenciamos o ambiente, só que nós muito mais somos influenciados pelo ambiente. Dizem que o ambiente é poderoso para nos influenciar e nos moldar, né? Então, nós temos que prestar atenção nessa questão do ambiente, né? E falando em ambiente, é exatamente isso que eu quero falar. Como que os ambientes influenciam a nossa saúde mental? Porque a gente vive tentando manter a nossa sanidade mental, a nossa saúde mental. E a gente cuida, às vezes, praticando exercício, lendo um bom livro, né? A gente se cuida, né, de diversas formas, porém nós não vigiamos em quais ambientes a gente está entrando ou convivendo. Aí o que acontece? Aí a gente fica ruim da cabeça e fica pensando, poxa vida, mas eu como bons alimentos, eu tenho uma boa noite de sono, né? Porque isso é super importante para a saúde mental, né? Aí fala, eu me alimento bem, eu durmo bem à noite, eu leio bons livros, eu trabalho num lugar bacana, só que a qualidade das amizades dessa pessoa são horríveis, né? E aí ela fica pensando, por que que eu tô com a minha mente tão ruim, por que que a minha saúde mental tá um lixo, né, se eu me cuido tão bem? É por causa dos ambientes que às vezes a gente frequenta e pensa que isso não tem nada a ver, né? Então, eu cheguei a essa reflexão depois de alguns vídeos que eu vi sobre o tema, inclusive o mais importante deles, o mais simples, me inspirou muito para poder falar sobre isso aqui com você, né? Porque muitas vezes você pode não chegar nesses vídeos que falam sobre a importância do ambiente que a gente vive para a nossa saúde mental. Talvez você não chega lá vendo, mas quem sabe você chega a esse tema através desse canal aqui, né? Então essa é a intenção. Então, a gente convive com muita gente no nosso dia a dia. E às vezes a gente até olha para alguém e fala assim, caramba, essa pessoa, né, nem parece que ela tem problema mental ou problemas de saúde mental, né? Nem parece que essa pessoa tem, né? Por quê? A pessoa vive normalmente, ela anda normalmente nos seus dias, mas o ambiente a qual ela convive é um ambiente muito tóxico, é um ambiente muito, às vezes, tem muita pressão nesse ambiente e às vezes não parece, mas a pessoa está com a saúde mental toda debilitada. Mas isso eu nem estou falando na questão ainda sobre os traumas do passado, isso eu vou falar daqui a pouco. Eu não estou falando sobre os traumas do passado, estou falando simplesmente na nossa condição hoje, atual, né? Pessoas hoje, sem avaliar o passado, sem levar em conta o passado. Na situação hoje das pessoas, o ambiente que as pessoas convivem hoje, esses ambientes tóxicos ou ambientes ruins, está fazendo a pessoa ter uma saúde mental péssima por causa dos ambientes. Então, às vezes a pessoa tem uma família desestruturada, ou às vezes a pessoa convive no ambiente de trabalho com muita pressão, né? Claro que aí pode surgir alguém e falar assim, mas se aí você está trabalhando, o ambiente é de pressão mesmo, isso e aquilo, sempre vai ter alguém falando isso, né? Claro que eu não sou o dono da verdade, isso aqui não é verdade absoluta, isso aqui é só o meu ponto de vista, né? Ponto de vista tanto do conteúdo falado, quanto o meu ponto de vista em relação às imagens que você está vendo agora, que é através do meu ponto de vista, né? Então isso aqui não é a verdade absoluta, isso aqui é simplesmente o meu ponto de vista. Então, tem gente que vai falar, não, o ambiente de trabalho é assim mesmo, o ambiente de trabalho é crítico, o ambiente de trabalho é escasso, é desafiador. Tudo bem, o ambiente de trabalho pode ser tudo isso, mas tem que ter um controle, tem que ter um limite. Nada pode passar do limite, porque
tudo demais, tudo em excesso é prejudicial, até mesmo água. Água é a melhor coisa para o ser humano. A água é o funcionamento da vida, do cérebro, do corpo humano. Porém, água demais, adivinha o que vai fazer com a pessoa? A água em excesso vai prejudicar o seu corpo humano também. Aliás, pessoas morrem afogadas por excesso de água, né? Então, nessa questão, convenhamos que tudo tem que ter um limite nessa vida, independente seja trabalho, independente seja cobrança, independente do que seja, é necessário e é preciso ter um limite na vida. Então tudo que é demais nos ambientes acaba atrapalhando a pessoa e trazendo problemas na saúde mental, né? Então o ambiente ele é poderoso para fazer isso com a nossa vida. Então se você que está me ouvindo agora, que está vendo essas imagens aqui, vendo eu passar aqui pela vida, passando o meu caminho, se você está vendo isso e você está enfrentando algum ambiente de muita pressão, um ambiente que está demais, seja lá o que for, seja cobrança, seja lá o que for, você precisa parar e rever os seus passos. Você não pode de maneira nenhuma ficar exposto a um ambiente tóxico ou um ambiente que está te prejudicando na questão mental, na questão da sua saúde, né? E é claro, você vai avaliar, isso aqui não é um conteúdo técnico, isso aqui, como eu disse, é um ponto de vista, mas você precisa avaliar se você não vai precisar, inclusive, de um atendimento de um profissional dessa área, sabe? Porque você, dependendo do estado que você tiver, a sua saúde mental estiver muito ruim, se estiver trazendo prejuízos ao seu dia a dia, procure um profissional da área. Seja lá um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, não sei, procure um profissional dessa área para te ajudar a resolver essas questões. Você não pode ficar com problemas de ordem mental, principalmente vindo dos ambientes, né? Então, tem pessoas, isso eu falei agora totalmente ambiente, agora eu vou falar dos traumas do passado. Tem gente que tem muitos traumas do passado, da família, do que viveu, do quão duro a vida foi com essa pessoa. Então ele traz esses traumas do passado e isso pode estar sendo manifestado agora, mas mesmo assim os traumas do passado eles são ativados pelo ambiente que você está frequentando, porque tem muita gente que tem traumas do passado, mas eles não se manifestam porque o ambiente que a pessoa está vivendo é um ambiente bom, propício, um ambiente que às vezes é até desafiador, mas também é encorajador. Então a pessoa acaba não manifestando as mazelas psíquicas do seu passado, porque o seu ambiente mesmo desafiador, ele é um ambiente formidável, um ambiente incentivador, né? Então, imagina as pessoas que têm essa predisposição, né? Se pegarem ambientes ruins, é aí que a coisa vai ficar mais complicada ainda. E aqui a gente fala muito na questão também, deve falar muito na questão do histórico familiar, né? Porque não adianta nada você cuidar de diversos ambientes do trabalho, escola, sociedade, e não cuidar do seu ambiente familiar. Se o ambiente familiar for tóxico, for ruim, for um ambiente que está te influenciando negativamente, você vai trazer essa coisa ruim do ambiente familiar para o restante dos ambientes que você convive, ou vice-versa. Você pode ter um ambiente familiar muito bom, mas um ambiente de trabalho péssimo, e você pode ter problemas de saúde mental e levar isso para dentro da sua família também. Então, nós precisamos vigiar e tomar cuidado e administrar nos ambientes que nós estamos frequentando ao longo do nosso dia a dia. Inclusive, uma coisa muito interessante que eu vi em alguns vídeos, e principalmente nesse que eu gostei, diz que as pessoas não se comportam aleatoriamente, sabe? A pessoa é aleatória, uma hora ela está assim, extremamente triste, noutra hora extremamente alegre, depois ela está tirando fogos, depois ela está querendo bater em todo mundo. Essa coisa de altos e baixos, muito aleatório, pessoas não se comportam assim quando estão mentalmente sadias. As pessoas elas se comportam de forma natural, de forma ordeira, seguindo um raciocínio lógico.
O que passar disso, claro, é um indicador de um problema na saúde mental. Então, essa é a minha contribuição para você hoje. É mais na questão de falar assim, você que está me ouvindo, cuidado com os ambientes que você convive, porque os ambientes que você está convivendo todos os dias, eles influenciam diretamente e indiretamente sobre a sua saúde mental. E é claro, como eu disse, aqui não é uma verdade absoluta, isso aqui é apenas o meu ponto de vista, tanto de conteúdo quanto de imagem. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um vídeo que eu vi que me trouxe essa ideia de falar sobre esse tema. Está aqui na descrição do vídeo, caso você queira conferir. O nome do canal eu acho que é Momentos Psíquicos. Muito bom, vale a pena você dar uma olhada. Até o próximo vídeo, valeu?